Crentes vacilam na fé, sim. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ô, gente, vocês viram que eu estava aí, a gente repetiu os últimos devocionais porque eu estava viajando, estava de férias, quer dizer, pequenas férias, né? 9 dias aí de férias. Mas estamos de volta aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui com Filipenses. Eu quero falar sobre... A gente está falando sobre isso, tristeza, ansiedade à luz de Filipenses. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso... Eu vou ler aqui mesmo, ó. Filipenses 1,19. Pois sei que isso resultará... Lembrando o contexto, Paulo está na cadeia. E na cadeia ele escreve Filipenses, como diz Martin Lloyd-Jones, uma das cartas mais alegres dele. Ele condena a ansiedade, num ambiente desse, na cadeia, prestes a ter a cabeça decapitada, arrancada. Ele escreve, não andem ansiosos. Qual o segredo da força desse homem? Fé. Filipenses 1,19. Pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança. Expectativa e esperança de que não serei decepcionado. Qual é o segredo da força de Paulo? Intensa expectativa e esperança. Hoje eu quero mostrar como que crentes cometem o pecado de ser incrédulos. Parece contradição? Eu sei, mas é. Crente incrédulo. Cometem sim. Quantas vezes somos incrédulos? Pense bem, primeiro, você, em relação às outras exigências bíblicas, você falha às vezes? Sim. E em relação à fé, não. Porque fé é também um mandamento. Ter fé é mandamento. Assim como ser honesto, não se irar, ser puro. Em relação às outras coisas, você ainda não comete erros? E por que não cometeria erros em relação à sua fé? E aí está a causa, inúmeras vezes, da sua ansiedade e da sua tristeza. Tem a tristeza normal, a gente sabe disso, faz parte da vida, mas muitas vezes você pode ser dominado por ela. E isso não deve acontecer. E muitas vezes isso acontece por conta de falta de fé. O salmista diz, por que estás abatido, a minha alma? Espere em Deus. Ele fala com ele mesmo, por que eu estou abatido? Aí ele responde, espere em Deus. Ou seja, a esperança seria a cura para o abatimento. Mas vejamos vejamos que na Bíblia nós conseguimos encontrar inúmeros cristãos que vacilaram na fé. Quer alguns exemplos? Abraão. Gênesis 17. Então se prostrou Abraão, Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, eu vou lhe dar um filho. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Ele foi incrédulo. Ele era ateu? Não, porque senão ele não estaria falando com Deus, né? Ele estava falando com Deus, ele estava ouvindo Deus, ele era crente. E naquele momento em que ele falava com Deus, ele foi incrédulo. Ele vacilou na fé. Ou lembra de Pedro? Pedro fala para Jesus, Jesus está andando sobre as águas. Pedro diz, se é o Senhor, me mande ir contigo. Jesus disse, vem. Pedro pisa nas águas e começa a andar sobre as águas. Ele teve fé, ele creu. Mas no meio do caminho, ele duvidou, ele viu o vento e começou a afundar. Aí Jesus o pega pela mão e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Tá vendo? É o crente Pedro duvidando, vacilando na fé. Pense nos 12 apóstolos. Jesus profetizou, disse que ele iria morrer e ressuscitar. Mas o texto de Mateus 28 fala daquele momento em que Jesus ressuscitou e os discípulos foram até ele. E diz o texto assim, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para um monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Seguiram os 11, porque Judas havia se matado. Os 11 discípulos foram ao monte, lá viram Jesus ressuscitado, mesmo assim diz o texto que alguns duvidaram. Opa, então até os apóstolos, crentes, duvidaram. Mas eu não posso dizer hoje que crentes vacilam na fé. Que inúmeras vezes eu falo de crentes que estão lá em sua casa, deprimidos, e não querem levantar, fazer nada, que isso tem a ver com falta de fé. Aí eles dizem, não posso falar isso, ele é crente, ele frequenta a igreja. Primeiro que tem um monte de gente que nem é crente, gente. Frequentar a igreja não significa nada. É importante. É claro que todo crente frequenta a igreja. Mas nem toda pessoa que frequenta a igreja é crente. Tem falso crente. Judas era falso crente, gente. Ele até expulsava demônios. Então esse é o primeiro ponto. Mas segundo, e daí? Às vezes ele é crente mesmo, mas está vacilando na fé, assim como a gente está vendo aqui desses homens. Mas eu não posso, as pessoas ficam ofendidas comigo. Pastores ficam ofendidos. Abraão, pai da fé, sobre ele eu posso falar que Abraão vacilou na fé. Pedro, o grande Pedro, vacilou na fé. Os apóstolos
vacilaram na fé. Mas eu não posso dizer que o crentinho de hoje, o modernete, ele vacila na fé, não. A fé dele é inabalável. É um absurdo, é ridículo. Pare com isso. Reconheça seu pecado, que inúmeras vezes você vacila na fé. Inúmeras vezes. Eu voltei quarta-feira, quinta de viagem, quinta-feira de manhã comecei os trabalhos. E de manhã me veio uma tentação, o desânimo. Eu comecei a pensar assim, poxa, tanta gente precisa ser salva e eu faço tão pouco ainda, é tão pequeno, é tão falho o meu trabalho. Isso, na minha opinião, é o capeta. Lembra que a Escritura fala que a gente precisa embraçar o escudo da fé para resistir aos dardos inflamados do diabo? Isso é o diabo me tentando. E aí, tentação à tristeza e ao desânimo. Ao desânimo porque, é tão pouco que eu faço. A tristeza, a ansiedade também. A tentação, a ansiedade também. Do tipo, meu Deus, eu preciso melhorar, mas o que? Eu nem sei. Aí você fica ansioso. E aí eu falei, não. O Senhor é comigo, a mão dele é sobre mim, eu creio no Senhor. E aquilo que eu não sei fazer ainda, o Senhor vai me instruir. Tá vendo? Fé. É assim que a gente luta. Quantas vezes você está aí, no seu dia a dia, sendo atacado em sua fé e você não nota. Você não nota. A Bíblia diz que Satanás lança dardos para tentar abalar a nossa fé. Como? Eu creio que naquele momento lá que eu estava lá, meu Deus, será? Aquilo ali é uma tentação de Satanás, tentando-me ao desânimo, à ansiedade, ao desespero, à fraqueza. E aí, como que a gente luta contra isso? Com fé. Por que estás abatido, a minha alma? Espere em Deus. Você tem que aprender a falar consigo mesmo. Aprender a falar consigo. Muitas vezes você está aí ouvindo essas vozes que você inventa, que Satanás coloca na sua mente, te tentando ao desânimo, à tristeza. Às vezes você está lá na sua casa e olha o Instagram, nossa, que vida maravilhosa daquela pessoa, minha vida não é nada. Nessa hora você precisa se levantar em fé e parar de, primeiro, viver essas coisas, né? E falar, não, obrigado, Senhor, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço. Isso é fé. Você afirma a sua fé através da gratidão. Aí você se levanta e continua. Portanto, sim, homens de Deus vacilaram na fé. Inúmeras vezes você está vacilando na fé e por isso você está desanimado e ansioso. Por isso você está triste. Lute contra a tristeza, porque a alegria é um mandamento. Já expliquei aqui. Alegrai-vos no Senhor, ordenou Paulo. É uma vida que a gente procura. É um mandamento, assim como em relação à pureza e todos os outros. Portanto, não deixe que a tristeza o abata. Porque se te mostras fraco no dia da angústia, sua força é pequena, declara Provérbios. Levante-se, lute contra a tristeza, vença o desânimo, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A alegria do Senhor é a nossa força, declara a Escritura. Amém? Você crê nisso? E segundo, é um dia propício, porque às vezes dá uma lombeira. Vocês conhecem essa expressão? Aqui na minha região a gente usa. Dá uma lombeira, que significa isso, dá um desânimo. Esses dias alguém falou assim, eu falei uma palavra, isso é palavrão. Poxa, na minha região não era. Eu tinha falado assim, que desgraça. É só a ideia de uma coisa ruim, né? Poxa, que coisa ruim. Mas eu tenho até evitado essas expressões, porque eu sei que em alguns lugares tem uma conotação negativa, mas na minha região aqui não tem, gente, né? Então tem um pouquinho de paciência. E às vezes não dá para saber todos os dialetos do Brasil. É difícil, é muita coisa. Mas é isso, gente. Vamos orar? Senhor e Deus e Pai, obrigado por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Eu peço que o Senhor fortaleça cada um de meus irmãos que estão me acompanhando agora. Que a graça do Senhor esteja com eles, que o teu Espírito Santo esteja os fortalecendo, os livrando de todo o mal. Ó Deus, e fortalece-os no dia mau. Fortalece-os para superar a tristeza, para que a tristeza não os vença. Para que a ansiedade não os vença. Porque o Senhor não prometeu Ferrari e nem casa na praia para todos os seus filhos. Mas o Senhor prometeu força, alegria, paz para todos os seus filhos. Uma vida poderosa, mesmo na cadeia. Essa o Senhor garantiu a todos nós. E é por isso que nós oramos. Pedimos a que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a mão do Senhor esteja sobre nós mais uma vez em mais esta semana. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até. Hoje à noite eu vou falar sobre a depressão de Elias, né, que tem a ver um pouco com isso aqui que a gente está falando. Assista, por favor, assista. Envie para um colega seu, né, que todo mundo aí disse que Elias estava deprimido e tal.
e usam isso como justificativa para tomarem drogas que viciam e consultarem homens pagãos. Assista esse vídeo de hoje à noite e envie para um amigo. Deus abençoe, até o próximo vídeo.